de Vendas RS. Mais um episódio, mais uma história para contar. Hoje com um assunto extremamente interessante que vai interessar a muita gente. E um assunto essencial. No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade, da EAV TV. Aliás, inscreva-se no nosso canal no YouTube lá, Papos de Vendas RS. Dê o seu like para receber entrevistas, bate-papos que nem eu vou ter agora com Vinícius Chemali Budi. Querido, um prazer em te receber. Muito obrigado pela tua presença. E te prepara que eu vou te explorar, tá? E sem mais delongas. Obrigado pela oportunidade. Acho importante dizer que é muito bom estar aqui, né? Muito obrigado. E pode explorar à vontade, né? Fica à vontade. Vamos lá. Eu quero saber por que tu começou com vendas. Então, antes de mais nada, eu não me considerava um vendedor, né? Eu tinha meio que um medinho, assim, de vender qualquer coisa, né? Eu sempre ficava atrás do computador e é algo que eu tinha medo, né? Mas tu sabia que vendas dava dinheiro? Não, hoje eu sei, né? Hoje mas eu sei, tá. Na época, não. Eu posso dizer que eu fui muito criador de muitos produtos e trabalhei para muitas empresas e nunca entendi muito bem, naquela época, a importância de vendas, né? Hoje eu entendo que todo mundo é um vendedor, né? Isso é importante, né? Verdade. Porque quando a gente fala em vendedor ou vendedora, a gente vai lá no centro, que é aquele vendedor de loja, né, com microfone, né, atenção, calcinho, R$1, né? Mas não, vender quem não vende, a empresa vai para o buraco, essa é a realidade, né? Verdade. E vender é a essência de tudo, né? Essa é a importância, né? Mas eu nunca, a virada de chave veio tardia. Não veio tão cedo, assim. Eu tinha medo de vendas, né? Não tinha esse perfil, assim, né? E eu acredito que o melhor vendedor não é aquele que tenha realmente a melhor oratória, né? Mas sim aquele que tenha e cria um modelo de vendas, né? Tu não tem um modelo padrão de vendas, né? Tu precisa ter um entendimento do produto e gostar do que faz, né? Não adianta a gente chegar aqui, eu vou te vender esta caneta. Olha só qual é o benefício dessa caneta. Inclusive o Lobo de Wall Street, né? Ele fala muito sobre esse exemplo. Nota aí teu nome. Tu tem uma caneta? Então tá, eu tenho. É a necessidade então tu precisa criar uma necessidade. A utilidade e a necessidade. Exatamente. Então a gente precisa criar isso. Nós somos impulsivos. Nós compramos por paixão, né? Isso é uma questão bem interessante. Que a venda, ela é emocional. Foi feita uma pesquisa. Claro que existem perfis econômicos, né? Cada um, mas a maior parte da venda, ela é emocional. Né? Na época dos reclames, né, das propagandas, eles exploravam vários desse, né? O carro tal para status tal. Né? Uma coisa de infância que eu gravo até hoje é o slogan, se não me engano foi do Fiat Stilo. E o slogan era, isso ficou na minha cabeça, né? Já estou na minha idade. Ou você tem ou você não tem. E ficou gravado na minha cabeça, e se eu tivesse na época com carteira, eu ia comprar o carro, porque para mim era ter estilo ter aquele carro. Né? Então, isso que eu digo. Era lindo também, né? Não. Na época era um xodó, né? Então, assim, é isso que eu digo. Eu acho que é importante claro que tem apelo de venda, né? A gente sabe como se chega nos slogans, né? De verdade. Mas o papel do síndico hoje, ele é tratar as pessoas com imparcialidade. Eu vejo muitos colegas que, não consigo, chego meia-noite em casa, estou tremendo dos problemas. O nome disso é inteligência emocional. Né? Tu precisa entender que tratar as pessoas como você quer ser tratado. Entender que não tolerar a intolerância. Né? Então, tu precisas exatamente ser aquela mão de ferro, mas ao mesmo tempo tu precisa chegar e saber atender as pessoas. Atendimento é tudo. Esse é o pilar da minha empresa. Se não for assim, não trabalha comigo. Verdade. Entende? Então, assim, nesse sentido que eu sempre digo, eu treino o meu pessoal para o atendimento. Né? Tem muitas empresas que se veem, nós temos vários especialistas, etc.
Os caras não olham na cara da pessoa. A premissa da venda é tu olhar no olho a olho e dizer assim, tu precisa de tal questão. Claro que hoje a gente tem, e até brigo um pouco, mas adoro os corretores, né? Me ligam ofertando, né? Vinícius, eu tenho uma oferta, tempo é dinheiro, tá, não sei o quê. Fala assim, em primeiro lugar, gosto muito da tua abordagem, só que eu acho que tu é muito agressivo. Quer vender para mim? Então, ele está vendendo para mim, eu tento que ele venda para mim, né? Se eu gosto da abordagem, eu digo assim, eu acho que tu está vendendo o produto errado. E aí ele fica assim, mas como assim? Bom, uma boa técnica. Não, então, é isso que eu digo. As pessoas que me abordam de algum jeito que eu penso assim, esse cara aqui está trazendo... Toda semana eu recebo de um que eu converti para nós, que ele não trazia o imóvel, ele trazia o benefício da cidade, versus infraestrutura. Eu disse, esse cara sabe vender, porque ele não está... é tanto, aproveite o preço, né, as condições... Isso todo mundo faz, né? Isso é a apostila lá de vendas. Mostra lá as condições, etc. Quando tu entra na loja, quer comprar essa camiseta? Não fala o porquê, né? Acredito que vendas é olhar olho no olho e dizer assim, tu precisas de tal coisa, eu posso estar errado, mas é próximo disso. E entender que o momento daquela pessoa, às vezes, ela não precisa daquilo. Mas tu está direcionando a algo, né? E eu acho que a empresa de síndico é um pouco assim. Ela sente assim, nossa, nós adoramos o atendimento do Vinícius. Bacana, vamos que o Vinícius assuma hoje o nosso condomínio. Então, tá ligado muito. Quer ver? Eu recebi uma queixa, que foi um dos condomínios que eu atendi. Foi assim, o síndico me bloqueou no WhatsApp. Bacana e tal. E como que um síndico bloqueia um morador que paga o salário dele? Eu fico indignado, porque a comunicação é tudo. Como ele faz isso? Ele bloqueou os moradores que estavam falando que não estavam gostando, que ele estava atendendo, né? Eu não queria que o pessoal falasse do péssimo atendimento que ele tinha. Exato. E aí são questões assim... E aí tem um caso que eu sempre pego, assim, que o síndico pegou e respondeu assim, eu não consigo resolver aquele problema porque eu fui ameaçado que vão me bater. Aí eu fiquei pensando assim, mas peraí, tu tem que dar cara... Isso é bem comum, né? Não, ameaça é crime. Né? Tu tem que entender que tu está dentro de uma sociedade, que tem leis. Tu precisa ser um pouquinho mão de ferro, mas não precisa ser tão chato no sentido de cobrança. Né? Tu pode entender que cada pessoa tem sua fase, seu momento, e entender que tu precisa interpretar aquilo. E o grande problema hoje, principalmente de alguns colegas, é que eles levam para casa e não conseguem dormir. Eles estão de noite, nossa, absorvi os problemas. Então, o problema é justamente classificar, entender e, na mediação e resolução de conflitos, é justamente isso. Tem que saber separar, né? Tu tem que entrar na onda, entender e sair dela. Porque se tu fica na onda... esse é o problema das pessoas, não entender qual é o momento, a fase. E eu sempre digo assim, nós estamos num ponto. Tu tem aliás, eu digo sempre que tem 3 pontos de vista. Assim, nós estamos numa discussão, né? Tu tem o teu, eu tenho o meu. E a terceira é o que a gente vai fazer para resolver isso. Então, né, é muito importante. Porque as pessoas elas podem discordar inteligente. Devem. Né? E as pessoas são diferentes. Né? Tu defende um partido, tu é de um clube de futebol, eu tenho outro. Ok, nós podemos ser amigos. Eu gosto do estilo prata, eu gosto do estilo entendeu? preto. Eu sempre digo assim, o síndico não precisa ser síndico amigo, mas ele tem que ser um síndico capaz e de valor. Né? Quando é que tu decidiu ser síndico? Quem te convenceu a isso? Na verdade, isso... Tu te considera esse cara amigo ou inimigo? Eu digo que eu sou o síndico gestor, o síndico capaz, assim. Tragam problemas e eu vou resolver. Né? Eu vou resolver, eu vou realmente fazer do jeito certo. O nome, ele surgiu disso, né? Justamente porque eu via que os síndicos... Não, fala com a administradora. Liga para um 0800. Fala com o fulano, fala com o empreiteiro. E me direcionava e não sabia resolver. Né? O nome, né, que eu registrei é justamente... jeito certo. É o síndico fazer de maneira certa. É a tua identidade, né? É a minha identidade e é assim que eu vendo. Porque eu acredito no nome, acredito na filosofia da empresa e busco justamente fazer do jeito certo. Mas como é que tu sabe que o teu jeito, Vinícius, é o jeito certo? Aí é uma grande pergunta. Eu acredito que são pilares, assim, né, um pouco da minha criação, da minha educação, da minha
né? O que eu busquei, a base né? é fundamental. E metodologia. Como é que eu sei que é o jeito certo? Na verdade, é a aplicabilidade, né? Aplicabilidade e também um entendimento de que, tipo assim, não somos seres perfeitos, né? Poxa, eu não tenho todas as respostas. Eu brinco que às vezes eu conheço colega que é síndico, o cara é engenheiro, o cara está em cima do telhado lá fazendo as coisas que eu pensando, eu tenho inveja dele, porque ele tem conhecimento que eu não tenho. Mas eu conheço, existe uma máxima que eu aprendi na ciência da computação, que é, tu pode não saber aquilo naquele momento, mas tu conhece alguém que sabe. Né? Então é importante tu ter esse know-how, que eu não preciso ter todas as habilidades. Tinha um professor na SPM, o saudoso Flávio Brasil, que sempre falou assim, não, o Vinícius ele vai ser um baita cara porque ele entende de tudo um pouco e brinca, astronauta, médico, advogado, né? Que eu saí da publicidade e fui para o direito. E ele fala, né, só falta ser médico agora, né? E ele brinca muito Aliás, comigo. era o teu sonho de infância, né? Sim. Então, justamente, eu vi que... porque minha família ou é médico ou é advogado, né? A maioria. E, claro, né, teve meu avô que era construtor, minha avó que era empresária, né? E minha mãe foi professora, né? Então, eu sempre cresci num meio que foi de aprendizado, né? E eu digo assim, se for analisar o histórico de família, meu aprendizado foi meio no drama, assim, né? Tive irmã, dependente de química, né? Então, é um drama familiar, assim, né? Eu acho que a maioria das famílias é uma doença social, né? Enfim. E aí eu gosto de dizer que eu transformo isso num motor para eu tocar minha vida, né? É que, na realidade, pelo que eu pressinto de ti, que todos aqueles teus problemas, aquelas dificuldades que tu falou, tu soube muito bem aproveitar elas para aplicar agora. Isso. Correto? Exato. Esse é o teu conceito? Exato. Eu tenho um todo que eu consegui somar para justamente poder fazer essa aplicação, né? Eu tenho uma equipe que me sustenta, etc., mas eu sempre digo, no front sou eu, né? É eu e Deus. Né? Mas, claro, né, atrás tu tem bons advogados, né, minhas boas advogadas que me sustentam. Minha própria esposa é advogada, mestre em direitos humanos. Né? Teu parceiro. Então eu sempre digo assim, ela é uma pessoa exigente, mas ela todo dia ela está me ensinando algo, assim como ela. Né? Então a gente compartilha problemas, né? Mas esses são problemas que a gente não encara como a maioria nosso. A gente encara como que a gente pode decidir escolher de forma inteligente, né? E isso chega muito problema de setorização, acredito, de fornecedores, né? Hoje trabalhar com pessoas é algo que é um problema, porque tu não tem aquele trabalho que tu contrata, né? Então muitas vezes é um erro de contrato, né? E o grande problema da maioria não diria de implantação, que implantação de condomínio eu acredito que seja bem mais tranquilo, né? Porque um condomínio zerado é maravilhoso, né? Pô, é perfeito, né? Agora, tu pega condomínios com um legado, né? E o legado traz muita coisa... Condomínio com vício. Definiu condomínio tudo. Com vício. Seja patologia, né? Enfim, e aí o que tem que fazer? Inspeção predial, né? Revisão de contrato. Eu sempre digo, quando você me elege, no outro dia eu estou na administradora, não importa qual for. Quero saber como que ela faz, o que é essas cobranças. Então, o serviço do síndico também é fiscalizar as administradoras. Ser amigo das administradoras. Precisa estar lá no outro dia que for eleito e perguntar, esse extrato aqui, o que é isso e tal, porque cada uma tem o seu método de extrato, as suas cobranças. E tem que dizer, vamos nos ajudar aqui. A administradora ela precisa ajudar o síndico também, assim como o síndico, e ajudar os moradores, né? Então, é importante entender que o síndico ele também é um papel maior de fiscalização, seja prestador de serviço, seja com as administrações, sempre que é uma relação de amor e ódio, né? Tu tem a administradora, síndico e os moradores, né? Um reclama do outro, né? Então, é importante tu, nesse tripé, tu chegar e dizer uma harmonia. Eu tenho os últimos contatos de todos os moradores que entram em contato comigo, de vários condomínios, queremos mudar o síndico, queremos mudar a administradora. Como tu te vende aí? Aí eu digo assim... Ok, o Fernando acabou de dizer isso, nós temos aqui 27 moradores aí, faltou 60 que não vieram à reunião. Normal. É assim, né? Sim. É assim, né? Faltou 60 que não vieram à reunião, mas ok, nós 27 estamos definidos, eu quero te contratar. Como é que tu te vende para mim? Bom, geralmente, o que eu digo assim? Eu pego e digo assim... Primeira coisa, quanto é que custa o salário?
Quanto é que custa Isso é importante. A proposta é por Como é que unidade, é né? a unidade. A unidade, dias por semana, né? E dependendo tantas horas, né? Tudo depende dos problemas ali, Não né? precisa dizer ao vivo, depois tu me conta, Sim, né? Depois tu me conta. Né? Às vezes tem que estar diário, né? Porque Sim. tu tem que fiscalizar, às vezes o condomínio ele é bem... Que nem um condomínio agora que eu revisitei, que ele tem uma unidade florestal dentro do condomínio. Então tu tem uma... Oi? Muito bom. Hein? E tem engenharia ambiental ali, porque tu tem uma poda, né? Não é contratar qualquer pessoa para podar. Então, depende do desafio. Parece tão fácil construir um prédio e botar uma árvore no meio. Mas é uma unidade florestal mesmo, que eles não fizeram, eles não têm uma árvore no meio. É uma unidade mesmo, com floresta nativa. E ali não é qualquer coisa que dá para fazer. Tu tem que fazer com licença, com EPI. Sim, tem uma série de coisas. Tem uma série de gastos. E são vários desafios. Propinas. E o que eu aprendo... Por que eu gosto de ir em assembleia? Sempre digo assim, eu vou no teu condomínio na assembleia. Antes de tudo, eu quero conhecer o condomínio antes da assembleia. Não me coloca no fogo da assembleia. Até vou, às vezes eu acho divertido. Porque acontece, tu conhecer os moradores no dia da assembleia, tu tem 3, 4, 5 minutos para tentar convencer. Aí, meu amigo, tem que ser o Bernardinho do síndico. O Bernardinho da seleção lá, não, vamos lá, Eu não consigo. Aí um dia quero ser assim, né? O Pablo Marçal, né? Aí sim, né? Mas tu não vai convencer. Mas tu está perto de ser assim, né? Não, ixi, muito longe. Não, mas assim, nem sabendo. O que acontece? Tu não convence 30 pessoas em 5 minutos. Pode trazer quem for, tu não convence. Não convence. Por quê? Como é que tu vai convencer? É no dia a dia, indo lá, mesmo não sendo síndico, quais são as tuas dores, quais são os problemas de vocês. Vocês querem um auxílio para entender o que o síndico está fazendo? E eu não digo caguetar o serviço. Não, olha, ele está fazendo bem. Eu cansei de falar, olha, esse síndico é bom. Ele está fazendo algo por vocês. Porque tem que ter uma transparência para dizer assim, cara, nós não estamos aqui se batendo para eu vender o meu serviço, para passar por cima de ti, que eu vou colocar ali o meu puxadinho. Esqueçam isso. A minha empresa ela veio justamente a jeito certo para vender algo novo, que eu até gosto de usar um político que fala sem conchavo e sem esquema. Né? Então, assim, porque eu quero fazer algo que me satisfaça, que eu chegue no teu prédio e tu me receba como um amigo. E diga assim, Vinícius, nós temos um problema, vamos falar sobre esses problemas? Beleza. Hoje fiz atendimento aqui para o Luiz, unidade 304, ele falou, tem infiltração, tem isso, aquilo, o morador faz barulho quando bate a porta, parará, né? Anota tudo, coloca no sistema, desenvolve, vê o que dá para ser feito, bate no vizinho, opa, tu está bem, precisa de alguma coisa. As pessoas não entendem que, às vezes, em vez de tu... Isso é uma coisa bem interessante, tá? Em vez de tu reclamar no canal para gerar o burburinho, por que tu não conversa com o teu vizinho? Pô, isso é essencial, cara. Isso é essencial. Então, assim, elas preferem... Não fofoca, conversa. Elas preferem... Dá um bom dia pro cara. Elas preferem vir e chegar e dizer assim, olha aqui, gravei ele batendo a porta. Ele estava bêbado, sabe? Então, assim, eu sempre falo, se tu não registrar como a tua ocorrência, não posso ser, não existe denúncia anônima, né? Tipo, não reclamou, eu vou lá bater assim. Os fantasmas me avisaram, eu olhei na câmera que tu fez isso. Não, poxa, o vizinho está incomodado. Entendeu? E claro, né, tu tem vários outros assuntos também que dá pauta, pano para manga, que é a Lei Geral de Proteção de Dados para condomínios, tu não pode divulgar. Recentemente eu sofri com isso, né, que eu fui um morador, que eu fui pedir um negócio e o conselho pegou e abriu publicamente, dizendo, não, por causa da unidade, a unidade X, não vou dizer a minha unidade, mas que reclamou e a obra foi por causa disso. Eu falei, gente, eu posso apanhar por causa disso, porque quando há uma infiltração, o problema é na indicação, na maioria parte das vezes, né? Não sou engenheiro, mas tu tem que ver a patologia, de onde está indo, se é calha, telha, fissura, né? Isso é importante. E o problema na indicação é que, às vezes, a infiltração não é só numa unidade, ela vai para todos os apartamentos. O problema é na indicação. E tu tem que cuidar como tu vai passar essa informação. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tinha uma senhorinha aqui, ia na administradora e disse assim, não tem ninguém na portaria. Deu problema, assim, assado. E a administradora me notificava. Eu falei, por que ela não falou para mim? Aí ela falou, não, tu era síndico tampão. Por que eu vou ficar ali? Então, assim, tem muito burburinho, né? Esse termo ele vem mais da rede social, né? Que precisa acabar. E o WhatsApp, ele está justamente nisso, porque o burburinho ele acontece nos canais do WhatsApp. Eu digo assim, síndico de WhatsApp não é síndico. O síndico tem que estar lá. O síndico tem que entender, tem que olhar no olho do morador e dizer assim,
Eu posso não ter a resposta agora, mas eu vou em busca dessa tua resposta. Eles querem ser bem acolhidos, eles querem entender. Sim, na realidade, o que eu entendo é que ele quer ser valorizado, entendeu? O É. morador ele quer ser valorizado. E se tu tens um conceito que isso é extremamente importante, cara, fica muito fácil. Eu tenho medo dessa palavra, né? A gente anteriormente tinha falado que tudo fica fácil. Eu aprendi, pelo menos na vida, que nada é tão fácil. Né? Todo mundo diz assim, tem dois lados, não é tão fácil. Vou te dar um exemplo. Se um condomínio me convida, né, como me convidaram agora para o final do mês, e diz assim, ó, eu sempre digo assim, grava um áudio, porque eu gosto de ouvir o tom da pessoa. Não, a gente está com alguns probleminhas, e um deles é o caixa. Aí eu fico pensando assim, não, tudo bem, a gente vai entrar, fazer aquela análise toda para entender, para tirar o condomínio do buraco. Essa é a real. Né? E aí o desafio é maior, né? Porque a maioria dos síndicos querem um condomínio no azul, né? Que daí sim, né? O sonho. Mas a minha conta também eu gostaria que tivesse. De todos nós, né? Eu acho que é importante a gente ter esse entendimento, que eu fico pensando assim, o trabalho de tu pegar um condomínio assim e levantar o condomínio é muito maior, porque os moradores vão dizer assim, por que tu não fez melhoria tal? Por que tu não reformou a cancha, etc. Não tem dinheiro. E se tu for fazer uma chamada extra, vão te culpar que tu está cobrando mais. Então, estimativa fiscal, a análise de custos, como a gente vai sair daqui para uma melhora, enfim, que tu vai melhorar o condomínio, são questões que tu tem que pegar agora e não ser só o síndico operacional. Isso está ligado ao síndico gestor. Gestão está aliada, no caso, sentar e entender os principais pontos. Análise de contrato, custo, principalmente. Esse custo hoje ele está atendendo bem o condomínio. Cansei de pegar fornecedores que não entregavam aquilo. Vou te dar um exemplo, empresa de limpeza. Tinha lá 3 vezes por semana, etc. E eu uma vez por semana limpava lá e sumia. Falei, cara, tá no contrato. E aí, quando eu buscava, ele, o síndico não autorizou, que eu era síndico era proprietário, né? E eu falei, como assim não autorizou? É limpeza. Limpeza não precisa autorização, tem que estar lá, está no contrato. Então, assim, é o que eu costumo dizer, cultura da comunidade tem que ensinar os moradores a entender que se não houver fiscalização por parte deles ajudar o síndico nunca vai dar certo. Claro que não, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse teu trabalho, síndico profissional, ele é um trabalho interpessoal, sim, correto? Totalmente. Como é que tu lida com o morador prepotente? Isso é um problema. Isso é um problema. Assim. Eu te falei que eu ia te explorar. Né? Eu tenho mais 2. Eu acho que tem assim, tem vários. Quando eu falo em parcialidade, que tu tem que entender isso, que sempre tem eu sou o fulano, né? O morador, eu prefiro falar assim proprietário, né? Porque às vezes o morador é locatário. Mas, enfim, o proprietário que é prepotente, boçal, enfim, esse tipo de coisa, existe. Já pegou vários, existe. Com certeza, né? Não, o que tu tem que entender? Qual é o momento daquela pessoa? Eu já peguei briga entre moradores, que uma era mais que a outra, assim, em relação e tal. Uma disparidade. Existe uma palavra que eu gosto de usar que é descompensada. Uma palavra querida para dizer assim, a pessoa está num momento desequilibrada, né? Eu entendo, mas não é uma dor que eu tenho que pegar para mim. Eu entendo aquela pessoa. Só que quando a pessoa acontece esse tipo de questão que a pessoa é prepotente, eu falo, bacana, mas tu não precisa ser assim comigo. Eu sou o teu representante. Como que tu pode fazer algo assim comigo, sei lá, me intimidar, alguma coisa? Se eu estou buscando. Então, assim, existem algumas premistas, que a minha liberdade acaba quando a do outro começa. Perfeito. E não tolerar a intolerância. Né? Então, muitas questões a gente precisa entender que é ouvir para ser ouvido e passar essa demanda para alguém e tentar resolver. Não é só ouvir, legal ouvir, ficar ouvindo. Eu conheço muitas pessoas que atuam como síndico, ouve e não faz nada. O que eu faço? Eu tenho um processo que o morador falou para mim que ocorreu tal coisa. Tem registrado em algum lugar? Vamos registrar? Não tá, beleza. Registra uma ocorrência ali dentro do meu sistema. Pode ter 30 mil ocorrências. Nós temos que entender e estudar. Vou te dar um exemplo. Tem uma moradora que reclama daqueles, eu chamo de ouvido tuberculoso, eu também tenho isso, né? Que vê barulho em tudo que é lugar no vizinho de cima. Essa moradora, eu não acolhi a decisão de levar porque
Porque ela incomodava todos os dias, era problema. Eu pedia, grava para ver os decibéis, para ser justo, né? Daqui a pouco ele tem uma criança, enfim. Sim. Acontecia que o morador de cima processou ela. E se eu tivesse decidido multar e ser solidário, né? Igual sempre vai ser, né? Tinha entrado numa canoa furada. Mas eu decidi porque eu reuni o conselho e disse assim, nesse momento eu acho importante ser imparcial, tem que ouvir o morador de cima, tem que dar o ônus da prova, né? Tu precisa entender. E aconteceu que houve esse processo. E se eu tivesse me manifestado, notificado, multado, o condomínio ia pagar. Entendeu? Então, é importante dizer que é importante saber como agir e não agir. Né? Quando tu fala assim, não agir, tu não faz, não resolve as coisas. Eu falo muito que tu vai entender, eu acho que é isso mesmo. Razão e emoção, né? Isso, caminha aqui, né? Caminha lado a lado, né? E as pessoas são mais... E aí a gente traz um pouquinho para vendas. A venda, ela está muito ligada à emoção. Eu tenho pegado nossa assembleia, tu fez essa brincadeira das 27 pessoas, eu peguei a assembleia na última vez que eu fui convidado, tinha um condomínio de 796 unidades, um salão de festa, acho que umas 50, e tinha umas 200 pessoas em volta, assim, era tipo, muito bacana assim, o espírito, eu gosto do desafio. E eu cheguei falando assim, tá vendo, a gente tem 3 minutos, o que vocês vão conseguir conquistar em 3 minutos? Nada, né? Então vocês não vão escolher a minha empresa, bem assim. E eu acredito que a minha empresa, eu nem vou me apresentar porque eu acredito que está na minha apresentação isso. Eu quero mostrar para vocês que a minha empresa é diferente de todas aqui, tinha umas 20 empresas. Todas aqui. Uma vende que tem 200 condomínios, etc. A minha não tem nenhum. Aí todo mundo ficou assim. Porque a gente não trata condomínio como mais um valor, um número. A gente trata como pessoas, é uma comunidade. A gente precisa entender que um condomínio é um valor de que é uma comunidade, uma em cima da outra ali, que precisa se entender, resolver conflitos e melhorar, entendeu? Ricardo, tu tinha um número para te votarem? Sim, eu voto do jeito certo. Vendeu a ideia. Vendeu a ideia. Tem que vender a ideia. Eu acho que assim, todo mundo é vendedor, né? Seja eu como CLT na entrevista de emprego, né? Enfim, todo mundo tem um pouco de vendedor, mesmo que a pessoa diga que não é vendedor, né? Mas aquele lado de vendas, né? Eu até citei isso, do vendas ativa, né? A pessoa ligando, etc. Eu até acho que já citei. O corretor que me liga toda semana lá, gosto de ti. Ele chega falando dos benefícios, eu pego e falo assim, cara, eu gosto muito da tua abordagem. Vende para mim. Ele assim, como assim? Eu falei, já pensou em vender o meu serviço? Ele falou assim, nossa, nunca pensei, eu sempre vendi imóveis, né? Eu falei, não, vende o meu serviço, né? Porque é importante ter esse viés. Eu gosto de me defrontar com um argumento, não te convencer do contrário, mas tentar, em algum momento, dizer assim, olha, existe essa razão, né? É importante a gente ter um caminho que a gente pensa como caminhar juntos, né? E esse é o problema, né? Como tu ter essa familiaridade com os moradores, porque a gente nunca viu na vida. E essa pergunta que eu levanto é a maior que todos deveriam lembrar. Qual é a principal dor ou dores do condomínio? Tu tem que trazer isso à tona, né? A dor hoje são inúmeras dores, né? Então é importante hoje a gente entender qual é a situação hoje do condomínio, qual é a situação hoje do sentimento que os moradores sentem com o síndico, porque se tu não tem uma relação, a pergunta que tu fez, a relação interpessoal, é tudo, né? Hoje eu cheguei aqui e cumprimentei o porteiro, perguntei se ele não estava com frio, porque está, né, um dia frio, e como tu disse, às vezes uma pergunta, ser um pouco mais humano, muda o tempo da pessoa. O calor humano muda um ser humano total, né? cara. E isso é importante estar no dia a dia, né? Então, recentemente eu fiz uma entrevista para colaboradores e o cara boçal, o cara não cumprimentou o porteiro, falou que tinha currículo, etc. Eu falei, cara, esse cara eu não vou nem entrevistar. Porque eu não quero alguém na minha empresa que diga assim que eu sou melhor que tu. Não. Continua. Que diga assim, o meu currículo é melhor. Né? Primeiro, eu tenho uma base que assim, eu não escolho pessoas por currículo. Eu escolho por caráter. Então, a pessoa ela pode ser muito boa. Muito bom isso. A pessoa pode ser muito boa numa coisa. Por isso que eu identifico habilidades. Às vezes ela pode ser burra em várias, mas ela pode ser treinada para fazer outras coisas que ela não sabe
mas ela é muito boa em fazer alguma coisa. Tu acredita que é fácil mudar o ser humano, Vinícius? Isso é um papo bem mais profundo. Acredito. Eu não trabalharia com pessoas se eu não soubesse, se eu não acreditasse no que eu faço e não acreditasse que as pessoas podem mudar. A resposta é através de exemplos. Tu precisa ser um exemplo para a tua comunidade. Seja em religião, seja político, seja síndico. Nós precisamos mudar o mundo, eu dando exemplo como eu quero. Com amor, fraternidade, sentimento bom, né? Como é que a gente combate o mal? Ser humano. Com o bem. Eu preciso acreditar que o meu bem vai fazer, na medida do possível, bem para uma pessoa e isso possa contaminar. Não vou mudar o mundo, mas eu quero mudar aquele micro-mundo. São coisas importantes. A atitude que tu teve com o porteiro ali, o que é isso? Tu viu o calor que tu passou para ele? Mas é com todo mundo. Poxa, tu abraçou aquele cara, mesmo sem ter saído do carro, mas tu abraçou ele. Pô, o cara, eu imagino que ele ficou pensando isso, né? Sim, sim. O cara entrou aqui, nem sabia quem era. Despreocupado comigo, né? Eu acho que... Eu acho que o íntimo dele ficou pensando assim, cara, eu valho alguma coisa. Sim, a gente não sabe qual é o momento. Ele pode ter brigado com a esposa, né? Tá longe dos filhos, a gente não sabe, né? E tu traz um calor, assim, um desconhecido me trouxe um pouquinho de esperança. Eu acho que isso é importante. A jeito certo, e eu, principalmente, a gente traz esperança para os condomínios. E a gente é contra aquele síndico político que vai na assembleia, olha as minhas melhorias. Né? Eu sou contra isso. Porque a melhoria está no dia a dia, é no atendimento, é no calor, é no entendimento, tipo assim, vou te dar um exemplo, às vezes não é papel do síndico, mas ocorreu um problema particular do morador, e mesmo assim o síndico, sabendo que não é do papel dele, foi lá e acudiu. Perfeito. Né? Porque tem muitos moradores que são terceira idade, né? Problema de locomoção, aquela coisa toda. Agora tivemos as enchentes também com problema de água, imagina, né? Então, assim, é isso que eu digo, tem que ter um momento e tem que entender que o síndico ele não é Deus, né, para resolver tudo. Às vezes a gente está na mão de um DEMAI, de um Corsã, de órgãos públicos, e a gente precisa aí eu chamo uma coisa chamada compreensão, né? O ser humano, necessariamente, ele é incompreensível, né? Sabe que o ser humano é incompreensível. Sim, né? sim. Quer queira, quer não, é incompreensível. Então, tu tem que aprender a ter compreensão. A compreensão aliado com a humildade, que eu acho que é isso que a Jeito Certo faz. Pelo menos é isso que tu está me transmitindo. É o que eu digo assim, teve uma assembleia que eu peguei e disse assim, vocês estão vendo, olhem para lá. Aí o pessoal, olha, estão vendo os carros dos caros colegas ali? Tudo carro importado. Agora, olhem ali o meu básico, 1.0, econômico. Econômico. Sem ar-condicionado. Sem direção hidráulica. Daqui a 10 anos... A vida elétrica tem, né? Tem. Tem que ter. Daqui 10 anos eu vou ter o mesmo carro. Ou 1.0 normal. Porque não está no meu intrínseco ser ou da empresa ser uma empresa arquimilionária que não entenda o perfil dos condomínios. Eu prefiro manter durante 10 anos 10 condomínios do que ter 200 condomínios e perder o meu DNA. Então, eu já crio uma empresa pensando em justamente não fazer aquilo que todos estão fazendo, tratar como commodity, né? Como quantidade ali, e só entra o dinheiro, resolve, não resolve, tá tudo bem. Tem uma frase que eu digo assim, as pessoas, não, tá tudo bem, deixa assim. Não tá tudo bem, porque tu trata problemas, tu trata dores do condomínio, né? E isso é importante e tu falaste uma coisa bem interessante, o ser humano é incompreensível, mas tem um problema atual que é problema de interpretação. E alguns canais digitais como o WhatsApp, às vezes nós temos aquele problema que a gente fala uma coisa, nossa, olha o que ele falou. Ele está me xingando, né? E na internet a gente não tem esse tom de voz, né? A gente não pode estar aqui assim, dizendo assim, não, tu é bom no que faz. Tu é bom no que faz. Tu é bom. Então tem esse problema. E é o que eu sempre digo, me manda um áudio que eu prefiro tentar entender quem tu é. Eu não descartei a ligação, porque a gente precisa ligar uns para os outros, né? Hoje se tornou muito frio, né? Te manda um áudio, tu ouve quando quer, né? E responde quando quer. E tem síndico que não responde, né? Então, assim... é falta de tempo. Eu digo que na minha empresa, morador algum fica sem resposta. Isso é muito legal. Pode ter... Sabe que esse conceito eu tenho comigo, pessoal, né?
eu tenho agência de publicidade, desenvolvimento de sites, cara, eu não deixo um cliente sem resposta. Eu digo assim... Pode ser uma droga a resposta, entendeu? Mas eu dou. Sim, eu posso dizer assim, não tenho resposta, mas vou procurar a resposta, né? Vou procurar quem sabe, né? Eu acho que é importante isso. A gente não tem todas as respostas, né? Não sou prepotente de dizer assim, nossa... Pode não ter naquele momento, né? Mas tu pode galgar a resposta do cara. Hoje a gente tem comunidades de síndicos, né? A gente se ajuda, né? Nós somos sócios da Sossíndicos, né? Agradecer a Sossíndicos, a pessoa da Sabrina, que é a nossa presidente, aos Síndicos de Valor, do Fábio Quintanilla também, são comunidades excelentes para síndico, tanto moradora como profissional. Eles desenvolvem, nos ajudam com fornecedores, etc. Isso é bem importante relativizar, né? Porque é através desses profissionais que a gente consegue fornecedores de boa qualidade, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu me aconselha a ser síndico? Sim, sem dúvida. Tá, agora eu vou te fazer uma contestação. Cara, como é que tu vive em casa? Como é que tu chega na tua casa com todos esses problemas que tu teve até então? Cara, tu tem quantos condomínios hoje? Foi uma pergunta bem interessante. Eu sou que nem mágico. Mais de 10, tá? Mais 10, mais de 20. Eu sou que nem mágico. Eu prefiro dizer que não, vou dizer e vou te explicar por quê. Em assembleia, a maioria fala, tá? Em assembleia eu falo. Mas eu prefiro dizer que não vou falar. Porque, assim, no mercado, eles medem a quantidade do tamanho de condomínios, a quantidade de condomínios que você tem. Eu não penso dessa forma, como te disse. Cara, faltou um negócio agora que eu me lembrei. Qual? Tu foi eleito ou não? Em qual deles? Naqueles que tinham um monte de gente lá e Não. tudo mais. Não foi eleito? Não, foi bem sério falar, não fui. Mas é um aprendizado. Eu sempre mas falo. tu deixou a pulga na orelha de cada um lá. Não, como eu disse assim, eu prefiro não ser eleito pelo preço e ficar no coração das pessoas. Porque a próxima vez que alguém... Respondeu. Eu vou ser indicado. Entendeu? Então, assim, é um aprendizado, né? A gente precisa entender que, às vezes, não é o momento. Eu não sou prepotente de dizer assim, nossa, eu vou ser o Bernardinho do síndico ou o Pablo Marçal e vou simplesmente conquistar todo mundo. Não, a gente perde o condomínio, né? Mas a arte de a gente entender que ser síndico é ser imparcial, né? Não tolerar a intolerância. Eu repito muito isso para mim. É importante porque a gente precisa lidar com as pessoas, né? Resolver problemas, mas a gente precisa organizar tudo isso. E, às vezes, um próprio condomínio tem mais de 10 mil problemas, seja estrutural ou emocional. Né? Os mais variados, né? Te pergunto o seguinte, perdeu um condomínio, como é que tu pensa no outro dia? Fico triste. Como é que tu faz a tua autoavaliação? Sim. Bom, primeiro eu faço pesquisa, né? Por que eu perdi? O Fernando te tirou do condomínio. Vinícius, muito obrigado pelo seu trabalho. Nós somos da publicidade. A partir de amanhã, acabou, entendeu? Nós somos da publicidade, né? Eu acredito muito em pesquisa de satisfação. Né? No serviço de síndico, nunca vi na vida. É importante, né? Não, precisa ter, né? Foi o atendimento, foi algo que a gente não resolveu, né? Até porque como tu vai melhorar, se tu não vai saber que... Eu falo muito sobre legado, né? Eu acho que é importante tu entregar com tudo em dia, tudo certinho. Olha, não tinha organização, tu criou um diário de bordo. Eu acho que é importante porque se tu não entrega para o síndico, independente de quem assume, né, nessa assembleia que eu te falei, eles acusaram horrores, né? Deu problema de processos, etc. Eu falei, nossa, gente, eu estou estranhando vocês, porque eu nunca faria isso. Teve falsificação de documento, né? Teve vários problemas. Então, eu digo assim, eu tenho uma assessoria, né, que consegue justamente, minha formação também me ajuda, né, para justamente trazer possibilidades reais para o condomínio, né, e não só reais como criativas, né. Eu estava comentando contigo, os paredões verdes são realidade hoje no mundo todo, né, Alemanha, Frankfurt pensa nisso, né? São Paulo está pensando um pouco também, Porto Alegre eu vejo algumas coisas nesse sentido, né? Alguns, né. Coleta de água de chuva, né, dos empreendimentos, né, agora principalmente na falta da água, a gente tem pensado bastante nisso, né. Então, assim, são soluções criativas para problemas reais, né. O problema é tu colocar isso, concretizar isso, né. E aí é que eu entro. Eu tenho soluções criativas para o condomínio, né. Como que tu vai baixar um condomínio que tem um custo alto? Bom, é possível isso. Então, eu classifico condomínios com classificação de risco, né? Estava te comentando, se pega ele no vermelho, não vai ter muitas melhorias. No vermelho ele sempre está, né?
Sim, é um trabalho mais administrativo, contábil. Sim. Tá, e tu consegue reverter essa situação? Ou Ele é um muito trabalho mais difícil? técnico, Ou não, muito difícil de conseguir isso? Não, depende. Sem fazer os cortes essenciais. Porque muitas vezes tu tem que fazer cortes essenciais para te poder chegar no azul, né? Não, eu digo que são duas vertentes, né? O trabalho técnico contábil ali, a gente precisa ter algo em relação a isso e aquilo, dá para fazer isso, e a análise de contratos, né? A gente precisa entender o que o condomínio está passando. Vou te dar um exemplo, tá? Nos últimos semanas eu tenho sido bastante, vamos dizer assim, namorado pelas garantidoras, né? Eu acredito que seja uma das soluções mais criativas que a gente tem no mercado. Só que a gente tem que analisar contrato, né? A gente tem que analisar o que acontece hoje, se tem alguma pegadinha, né? É bem importante isso. E o nosso trabalho é fiscalizar e entender que no momento que tu está fazendo isso, tem a responsabilidade civil e empresarial nisso, né? Tu vai estar contratando algo que vai ser cobrado, enfim. E é importante ter esse entendimento, né? A gente precisa ter esse entendimento que, como eu te falei, como que a gente faz de um cenário negativo, que nem eu fui procurado hoje para resolver esse problema? A gente precisa analisar, isso eu sempre digo, os primeiros 30 dias é fundamental isso, ter a parceira da imobiliária para trazer isso, porque geralmente eu recorro à imobiliária, né, à administradora. Semana passada eu sentei com uma administradora que falou, não, a gente ajuda a baixar custo, que não é bacana, mas de que maneira prática a gente consegue fazer isso, né? Então, o nosso trabalho é fiscalizar a administradora, atuar junto, né? E ser o mais transparente possível para trazer soluções reais, né? Em tempo hábil, né? Como eu te comentei, ouvi de uma moradora hoje, o síndico para trocar uma lâmpada demorou 3 meses. Entendeu? Então, isso aí é algo que é inconcebível, né? Então, é esse tipo de coisa que eu digo. A gente precisa... problemas práticos esses, não sabe fazer, chama alguém para resolver, né? Com nota, né? Tudo isso. E, às vezes, eu digo, até eu mesmo troco, né? Eu perdi uma concorrência esses dias que... Se tu cair da escada. É um problema. Isso é um problema. Mas eu perdi uma concorrência que o síndico falou assim, eu sou eletricista, eu vou oferecer meus serviços e esse é o meu diferencial. Sim, ele vai fazer o recibo também, né? Não, ele vai cobrar, ele agregou o serviço, enfim. E eu falei assim, não, ele vai cobrar adicional. Ele, não vou cobrar. É um valorzinho bem abaixo. Assim. Eu falei, ok, então. E contrataram ele, porque era um síndico operacional. Não tenho nada contra o síndico operacional. Adoro o síndico operacional. Tem isso, né? Tem. Não, o que a gente faz? A gente tem que trabalhar a cultura da comunidade. Né? A gente tem que entender o momento das pessoas. Porque tu pega muito condomínio que tem brigas, né? Terríveis. E tu não tem como contornar. Pode fazer mediação, pode fazer o que quiser. Um condomínio falou assim, se a gente se reunir sozinho, vai dar quebra-pau. Né? Tu tem que pegar e dizer assim, como é que tu vai solucionar isso? Tu não está ali para mudar a pessoa, tu está para mudar a cultura da comunidade, tem que entender bem isso, né? Tu tinha falado sobre aquela questão de se eu acredito em mudar as pessoas. Isso. A pessoa, ela não vai mudar se ela não tiver isso nela, ela querer mudar, né? Aprendi isso muito com um primo que é psiquiatra. Ele falou, se a pessoa não quer mudar, ela não vai mudar. Né? Não vai mudar. Se a pessoa não quer mudar, ela não vai mudar. Tu pode ser um exemplo de mudança, mas tu não vai mudar a pessoa se ela não quiser mudar. Isso eu aprendi... Isso é uma coisa grave, né? Isso é uma coisa a pessoa séria, precisa querer evoluir. Bem séria. Minha cultura de acordar todos os dias, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia, é muito importante. Acordar mais cedo, exercício, mas a gente estava conversando, né? Exercício em jejum, dependendo do tipo de pessoa, tem pessoas que não podem fazer, comer bem, né? Tomar um mate. É fundamental, né? Então, isso é importante, né? Enfim. Tu sabe que eu levanto às 6 da manhã. Eu tenho que acordar... Até às 7h30 eu leio Meu despertador acorda às 5h30, 6 horas, né? Que é minha filha. Então a gente acorda... Tem despertador em casa. Mas eu adoro acordar mais cedo. Tudo flui mais cedo. Eu organizo o dia... Nunca usei despertador. É o relógio biológico, né? O meu é biológico. Não adianta. Chegou 6h15, acabou. É importante sempre agradecer, né? Ter gratidão com as pessoas que estão ao teu redor e agradecer esse momento, né? Porque eu sempre digo assim, quando tu tá... Te dar um exemplo. Ontem ligou uma pessoa que estava tentando me vender ali serviço de elevador, né? Falou que era anos de uma grande empresa, etc. Eu falei assim, mas vem cá, tu trabalhou com o João, que é meu parente, né? Ele, mas a irmã dele é muito amiga da minha irmã, etc. Eu falei, que mundo pequeno, tu ligou para oferecer teu serviço. E o meu tio é
foi teu colega de profissão nessa grande empresa. Para te ver que a comunidade ela é muito pequena. Então, é o que eu digo. No momento que tu fecha os olhos para alguma coisa, outras pessoas estão vendo que tu está fazendo errado ou negligenciando. O que mais existe é o síndico negligente, né? Então, é isso que eu... Eu ia te perguntar sobre isso. Isso é um problema, isso é bastante né? comum, né? Não, comum. Tem contratos que eu sou proprietário em alguns apartamentos que o síndico assumiu, ficou 3 meses sem ir. E o pessoal, né, me tem voz ativa, o que a gente faz? Não, convoca a assembleia, destitui, convoca, entendeu? Sim. Isso é importante. Tem que trabalhar a cultura da comunidade. As pessoas acreditam, eu tenho uma casa em condomínio, então eu vivo isolado do mundo, eu tenho uma cobertura, não preciso dar satisfação. Voltei também esses dias, filtração na cobertura. É uma área privada, mas infiltração tem a ver com condomínio. Vinícius, me diz uma coisa. Eu estou tentando contratar uma empresa para administrar o meu condomínio. Quantas unidades? São 40 unidades, tá? Por que eu deveria escolher a jeito certo? Muito bom, importante. Tá no azul? É a pergunta que sempre faz. Eu sempre peço os 3 Aliás, antes de mais nada, vou te fazer outra pergunta. Sim. Como é que tu encara aquele cara que está inadimplente? Isso é um problema. Isso é um problema. Como é que tu trata aquele indivíduo? Bom, primeiro tu tem que tratar como uma pessoa, né? Tem que tratar como uma pessoa, tem que ouvir ela, né? Sim. Em assembleia não vai ter muita voz, nem voto, né? Voz até pode ter, né? Quando abrir a pauta para discussões, mas para outro sentido, se for tumultuar muito, tu pode dizer, olha, infelizmente tu tá inadimplente ali, mas não, óbvio que eu não falaria isso numa assembleia, porque eu não vou abrir por causa da São LGPD. conceitos, né? Para não expor, né? Em assembleia eu sempre tento não expor, mas geralmente eu não sou o presidente da Assembleia, né? Isso é importante ser uma pessoa que não seja o síndico, tá? O que não acontece na prática, né? Porque ou é o síndico ou é a consultora da administradora, né? Ninguém quer ser, né? Mas é importante o papel das pessoas serem o presidente da Assembleia, porque é uma pessoa isenta que está ali, né? O secretário anota a ata, enfim. Mas assim... Mas como é que tu lida com esse cara? Como é que tu diz para tornar ele adimplente? Tá lá, exatamente, entendeu? Como é que tu cobra ele? Então, vou te dizer porque eu já fui síndico de 4 anos, num condomínio com 70 casas, e eu tinha, né? Eu já ouvi... E eu cobrei todos. Eu já ouvi, assim, várias coisas sobre isso, tá? Inclusive, a administradora dizendo, não, porque tu pode cortar a água. Eu falei, eu não ouvi isso de vocês. Direito fundamental, Absurdo. Eu vou cortar a água. Absurdo. Não, eu falei, em nenhum momento eu vou fazer isso. Então, eu trato de igual para igual. As pessoas, o inadimplente é horrível, a gente está pagando no rateio comum a parte dele, vem como uma ovelha negra. Não, tem que trazer. Eu já cansei de fiscalizar e ver que, às vezes, o inadimplente está pagando dobrado. E é erro de faturamento da administração. E vai pagar. E ele vai acabar pagando. Não, sempre, né? Mas, assim, é importante tu ouvir ele, porque eu já peguei inadimplente que não é inadimplente. Como isso? O problema está no faturamento da administradora. Ixi. E aí, como tu resolve isso? Nossa. A pessoa ajuizou a ação. É erro de faturamento da administradora. Entendeu? Então, acontece esse tipo de questão. Tu precisa... Mas eu acho que nesse caso aí, por exemplo, na minha época lá, eu tinha 70 Mas tu batia na porta, assim, tipo, você está devendo? Passando na rua, conversava com ele. Não, beleza. Cara, o que nós podemos fazer para ajustar o teu condomínio aí? Tá atrasado, a gente sabe disso. Naquele condomínio, quando eu tinha lá, proibia o salão de festa, proibiu de usar a piscina, umas coisas as aberração fora do comum. Hoje entendeu? já tem várias decisões. Exatamente. Mas tu não pode fazer todos eu consegui cobrar. Sim. Ô, Fernando, vou largar tanto aqui desse mês, pode ser? Claro que pode, cara. Vê como é que tu pode. Porque a gente nunca sabe o que é a vida daquele cara ali, né? É aquilo que nós estávamos falando desde o início. Entendeu? A importância de tu ter... Tu foi síndico morador, né? Como síndico profissional, eu não posso ter muita desse tipo de abertura, porque o que acontece? No momento que tu faz esse tipo de coisa, tu está trazendo a responsabilidade para si. Tá? Então, eu preciso ter uma assessoria que diga, ele vai ter assumir uma confissão de dívida. Né? Então, precisa ter algo formal. Esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Não pode fazer. Como profissional, porque eu preciso ter assessoria de advogado para dizer assim, vai ter um contrato de confissão de dívida, ele vai pagar a atual e a antiga, ou vai parcelar a antiga. Eu preciso ter essa formalidade.
Como é que eu vou dizer, não, eu fui na rua e, né, ele vai dar R$100 por mês? Porque o que acontece? Eu preciso prestar conta, né? Perfeito. Então, assim, eu preciso tratar ele como igual, mas eu preciso tentar entender. Cada pessoa tem uma fase, às vezes está desempregada. Claro, com certeza. Eu passei por muitas perdas familiares, né? Imagina. E tive que pagar horrores de cemitério, de caixão, né? Enfim, isso acontece. E aí, eu mesmo atrasei meu condomínio. Só que eu tenho entendimento que eu preciso pagar, uma dívida líquida e certa, o próprio imóvel De qualquer forma, tu vai pagar, de uma forma ou de outra, tu vai acabar pagando. Normal. Isso, não. Então, ele tem que ter esse entendimento. Só que já aconteceu comigo, por exemplo, um morador antissocial, ele não gostar do conselho, etc., e o morador ser do espólio, né? E não pagar. Claro, né? Aí tem uma questão que o espólio responde, aquela coisa toda, mas já aconteceu. Aí há anos para tirar, há anos para tentar entender. Só que o desentendimento tu não resolve. Claro que entendeu? não. Pode criar... O conselho pegou e disse assim, ele tem arma, ele tem... Né? Lamentavelmente tem isso. Tá, mas eu te fiz outra pergunta que eu te cortei, desculpa. Mas, qual delas? Por que eu vou contratar a jeito certo? Sim, então. Volta para a premissa que eu te falei. Então, tu tem que pensar assim, qual é o momento do teu condomínio? Qual é o teu momento do condomínio? Vamos cortar isso e botar no ar aí. Tá, não. Qual é o teu momento do condomínio? O teu momento é melhorar ele, melhorar a cultura da comunidade ou realmente enriquecer com melhorias que pode ser tecnologia, né? Pode ser N questões que vocês vão trazer como a dor do teu condomínio. Tu pode dizer assim, Vinícius, eu quero colocar um aplicativo, reconhecimento facial, quero melhorar os facilities da empresa. Eu tenho um catálogo de fornecedores, que eu chamo de clube de vantagens, que eles fazem uma rodada de negócio contigo e vão te oferecer pelo mesmo preço que tu paga hoje. Então, é algo que anos e anos de feiras, de conhecimento, que eu aplico os fornecedores em condomínios, e eu sei que eles não vão deixar entender que precisa de um serviço de qualidade, em primeiro lugar. O que eu mais recebo é reclamação de síndico, reclamação de empresa de terceirização e justamente prestação de contas. Né? Então, são 3 pilares que a gente atua que não vai ter reclamação da Jeito Certo. A Jeito Certo ela nasceu para transformar condomínios em alegria. Felicidade, né? Eu dei o exemplo, né? do refrigerante. Né? Qual é o teu slogan? Muito bom. Jeito Certo. Dê valor ao seu condomínio. Perceberam, gente? Jeito Certo, deu valor ao seu condomínio. Eu conversei aqui com o Vinícius. Cara, que bate-papo legal. Obrigado. Que bate-papo legal. Pô, tinha muita dúvida sobre condomínio e se eu seria síndico. Eu não me defini. Sim. Tá, entendeu? Mas eu vou pensar, ok? Eu conversei com o Vinícius Budi, espetacular essa pessoa, maravilhosa, esse cara, muito gente boa, gostei muito de conversar contigo. Eu acho que se nós ficar aqui, nós vamos passar até as 8 da noite. Vira papo de bar. E a doutora Laura ali vai ficar brava comigo. Tá certo? Sim. Vai. Maravilha. No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade e a VTV, nós conversamos com o Jeito Certo. Síndico profissional. Pessoal, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Papos de Vendas RS, dê o seu like para assistir entrevistas que nem a do Vinícius. Vinícius, muito obrigado. Obrigado. Opa! Prazer, cara. O prazer foi meu. Mas eu não sabia que ela vinha hoje. Se soubesse, eu ia ficar mais alegre. Porque a gente está nos WhatsApp assim...